Fala pessoal, tudo bem? O Renato lá do grupo pediu para mim analisar esse versículo aqui de Jó, que supostamente alguns usam para respaldar a predestinação. Mas como eu estava fora, estava lá ajeitando uma casinha que eu estou tentando arrumar aí, lá em Morato, estava até sem energia elétrica, né? A bateria nem ia aguentar. Eu só dei uma resposta e não analisei. Então eu vou dar uma analisada aqui nesses dois versículos de Jó e um de Jeremias também, né? Já que eu estava falando sobre predestinação. Peço até desculpa para vocês aí um pouco pela ausência, porque ultimamente eu ando tentando resolver algumas coisas, tá bom? O versículo que ele me passou é esse aqui, ó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então esse eu já te conhecia, né? Algumas pessoas acham que tem a ver com predestinação, mas não tem nada a ver. Primeiro que esse versículo está mal traduzido, né? Só a Almeida Revista e Atualizada que traduz assim. Na verdade, a tradução mais fiel, de acordo com o texto hebraico, que nem vocês podem ver aqui, é a da Almeida Corrigida Fiel, que diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então aqui não tem nada dizendo que alguém já conhecia o Jó antes dele nascer. Só esse versículozinho aqui que dá a entender isso, essa tradução da Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Agora, além da tradução estar equivocada, o contexto também não tem nada a ver com predestinação, porque no contexto não é Deus que está falando que já conhecia Jó, é o contrário, é Jó falando que já conhecia Deus. Aqui, ó. Então respondeu Jó ao Senhor. Então quem está falando aqui é Jó, então não é Deus falando com Jó, é Jó falando com Deus. Aí ele fala assim, ó: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. O que ele está dizendo? Que ele já ouvia falar de Deus, mas agora ele estava contemplando Deus, porque dentro do livro de Jó, que é só um livro poético, tá, para deixar claro, Deus estava falando com ele praticamente diretamente, face a face. Então mesmo essa tradução aqui, ó, dá a entender que ele já conhecia Deus só de ouvir, mas agora ele estava contemplando Deus dentro desse livro poético, tá bom? Aí tem esse outro versículo aqui que não foi postado, mas algumas pessoas também usam para dizer sobre predestinação ou reencarnação, né? Que fala assim: onde tu estavas quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tem inteligência. Então esse onde tu estavas quando eu fundava a terra, algumas pessoas acham que é uma pré-existência. Tá vendo? Ó? Jó já existia antes de Deus fazer a terra, né? Antes da formação do mundo. Ou seja, ele não tinha encarnado, era um espírito ou algo do tipo. Mas no contexto, Deus está fazendo perguntas a Jó. Tem uma interrogação aqui, ó. Então ele não está afirmando, Deus está perguntando para Jó aonde que Jó estava. E essas perguntas que Deus faz para Jó aqui no livro é para mostrar para Jó a insignificância dele diante de Deus. Ou seja, quem é você para me fazer essas perguntas? Você não é nada, eu sou Deus. É praticamente isso. Eu vou até dar um exemplozinho hipotético, como geralmente eu faço. Ó. Imagina um pai dando uma bronca num filho preguiçoso. O filho não quer trabalhar, não quer fazer nada, e o pai começa a falar assim pro filho: onde você estava quando eu comecei a fazer essa casa, hein? Quando eu me casei com a sua mãe, trabalhando de sol a sol, juntando marmita, onde é que você estava? É claro que nesse exemplo hipotético o garoto não era nem nascido, mas isso aqui é só para o pai mostrar para o garoto que o garoto não é nada. Ou seja, você tem que trabalhar, garoto, porque eu fiz tudo isso daqui sozinho. Onde é que você estava quando eu estava lá com a sua mãe passando fome, dificuldade? Onde é que você estava? Então, é a mesma coisa, é Jó. Deus aqui nesse diálogo aqui hipotético, é um diálogo poético, né? Perdão, que Jó não é uma história literal. Ele está fazendo perguntas para Jó, porque Jó estava questionando a Deus. Então Deus faz umas perguntas para mostrar que ele não é nada. Ou seja, que Deus é Deus. Olha lá, onde é que você estava quando eu fundava a terra? Quem que pôs as medidas, se é que o sabe? Ou quem estendeu sobre elas o cordel? E assim por diante. Então é um ciclo de perguntas que, como quem quer dizer, quem é você para me questionar? Basicamente isso. Tá bom? Então não serve de respaldo nem para existência e nem predestinação. E por fim, esse último versículo aqui de Jeremias, eu acho que eu já falei disso em outro vídeo. Num vídeo que eu falei quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Porque esse versículo de Jeremias diz assim, ó: antes que te formasse no ventre, né, eu te conheci. E antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. O que acontece aqui? Eu vou só dar uma explicação rapidinha daquele vídeo lá da imagem e semelhança de Deus. A imagem é algo que já tinha na mente de Deus. Inclusive é de imagem que vem o termo imaginação, né, que são parecidos. Ó, imagem e imaginação. Então Deus já tem as coisas em mente antes de fazer. Então quando Deus fala aqui, ó, que antes de formar, antes que o profeta Jeremias tivesse formado no ventre, ele já conhecia, ele está dizendo isso, que ele já tinha
o conhecimento do profeta na mente dele. Então é basicamente isso, não que o profeta existisse, mas a ideia já tinha na mente de Deus, tá bom? Até porque aqui, se ele estava no ventre, então ele já existia também, né? Nem que seja como um feto, ele já existia. Então isso não é uma pré-existência. Tá bom, pessoal? Então analisem aí, tirem suas conclusões. Paz a todos.